Eu vou fazer alguns vídeos para explicar o que eu falei lá na primeira aula, ou seja, serão 6 vídeos, porque na primeira aula tem 6 assuntos. Então vamos destrinchar isso aí e deixar mais claro. Tudo bem? Primeiro assunto, moral do fotógrafo. Por que é que eu falo lá no início da nossa primeira aula que o fotógrafo precisa ter moral? Vou explicar agora de um jeito que fica mais fácil entender. A primeira coisa que eu falo aqui para você é: o mundo é com você dentro. Ou seja, mesmo se você estiver numa praia e for lá na beira da água e ficar lá para sempre e falar, agora eu me excluí do mundo. Mesmo assim, quando a água vier, vai começar a formar um buraco embaixo de você. Porque não tem como você se excluir, não tem como você se fingir de invisível. O mundo é com você dentro. Essa frase eu gosto muito. Sempre que eu estou fotografando eu me lembro dela. E eu começo esse vídeo falando e repetindo essa frase para você entender. O mundo é com você dentro. E agora a gente vai para mais uma coisa importante a respeito da moral do fotógrafo. Você precisa ter presença no evento. Quando você está fotografando, mesmo que seja por hobby, você precisa ter presença, você precisa tomar aquilo para você com vontade e com coragem. Então você vai fotografar, por exemplo, uma paisagem, você precisa pensar: quero o melhor resultado. Porque quando você colocar essa foto no seu blog, no seu Instagram, ou no seu site, ou no seu Facebook, as pessoas vão olhar e vão falar: uau, que foto é essa? Então é isso que você precisa. Você precisa ter vontade de trazer a melhor foto. Então você precisa ter presença, né? A sua personalidade precisa falar mais alto ali naquela fotografia. Então, para que isso aconteça, você precisa ter um cronograma, você precisa se organizar. Então, tudo isso tem a ver com o compromisso do fotógrafo dentro do evento fotografar. Quando você se coloca nessa posição, você gera confiança, a confiança de todos, né? A confiança de quem te contrata, a confiança de quem olha as suas fotos, a confiança do seu cliente e a confiança, sei lá, dos seus amigos, dos seus familiares. Então você gera confiança quando você se coloca nessa posição enquanto fotógrafo. E isso é muito importante e é por isso que a gente precisa levar em consideração a moral do fotógrafo. Outra coisa importante é a autoridade, que é um pouco parecido, né? A autoridade e confiança, mas autoridade. Autoridade é quando você é uma pessoa expert no assunto. Confiança é quando as pessoas podem colocar um evento na sua mão e elas se sentem seguras. Então a confiança é quando você faz com que as pessoas se sintam seguras, e a autoridade é quando você faz as pessoas entenderem que você é um expert no assunto, né? Então, quando você se coloca na posição de fotógrafo, se coloca presente, né? Não, é aqui, faz, vem pra cá, vamos fotografar nessa parede que é melhor, vamos fazer aquilo, vamos fotografar aqui, eu preciso das fotos com seus pais, preciso das fotos com seus avós. Então, quando você se coloca enquanto fotógrafo, você gera confiança e autoridade para com o seu cliente ou aquele que vai olhar as suas fotos. E tudo isso precisa acontecer, sabe por quê? Por causa de uma outra coisa que a gente já conversou na primeira aula. Na primeira aula eu falei para você que você precisa se preocupar com a composição da fotografia, tudo aquilo que vai aparecer no seu quadro. Então, quando você tem um cronograma, quando você se coloca enquanto fotógrafo, quando você tem a moral de fotógrafo, você consegue garantir a composição da sua fotografia. Autoridade, confiança e moral geram boas fotos, boas composições. Imagine você mudar um número de pessoas. Você coloca 10 pessoas te chamam para fazer uma foto. E aí você faz a foto e aí você percebe que poderia ficar melhor se você estivesse lá. E aí você fala: gente, vamos lá fazer uma foto, porque essa ficou legal, mas ali é mais legal ainda. Então, quando você se coloca enquanto fotógrafo desde o começo, você
passa a ter essa autoridade de poder mudar de lugar, de poder sugerir uma outra coisa, de poder fazer mais fotos com aquela galera. E aí você consegue gerar melhores fotos, melhores imagens. Então é por isso que eu falo da moral e é por isso que eu bato nessa tecla. E aqui com este vídeo eu espero ter esclarecido um pouco mais esse assunto. Deixe sua dúvida nos comentários e a gente vai conversando a respeito desses assuntos que são envolventes. Eu sempre gosto muito de falar sobre isso. E quando a gente fotografa, a gente tem sim que se preocupar e ter um cronograma, e ter a confiança, e ter a autoridade, e ser um fotógrafo mais completo com tudo isso que eu estou falando, né? Então, eu espero você no próximo vídeo. Deixe as suas dúvidas nos comentários. Curte o vídeo porque esse foi bom, hein? Esse vídeo foi muito legal e esclarecedor. Merece o seu joia. Até a próxima aula. Sucesso para você.